Eu sou o professor Anderson Viçoso, e estou ministrando a disciplina de Programação Orientada a Objetos. Neste módulo 1, estamos trabalhando os fundamentos da orientação a objetos, e nessa unidade 4 falaremos sobre a programação em Java. Nas últimas aulas falamos sobre a programação em Java, sobre a relação classes e objetos e sobre a execução dos códigos Java. É importante trabalhar a construção de códigos Java, é importante focar na construção de códigos Java, construir códigos, programar e gastar mais tempo na programação, tá? Bom, nesta aula falaremos mais sobre controle de fluxo, controle de repetições e outros códigos básicos em Java. Controles de fluxo, por exemplo, são os comandos que possuem características especiais que alteram a execução do código. Por exemplo, comandos de seleção como if, else, switch case, comandos de repetição como for, while, do while, comandos de desvios, né, em estruturas de repetição, como continue, break e os rótulos. E não existe comando goto em Java, como foi falado numa aula anterior, porém, ele é uma palavra reservada da linguagem Java. Bom, o if else e o if else if são comandos, né, que representam aí associações com expressões booleanas para alterar o fluxo da execução do código. Né? Então, a sintaxe padrão é o if, né, a palavra reservada if, com uma expressão booleana entre parênteses. Tá? Em seguida, temos uma instrução simples, quando não temos as chaves aqui para completar um bloco de instruções. Quando temos as chaves, podemos colocar dentro dessas chaves um bloco contínuo de instruções e pode ser criado também um conjunto de expressões if, else if e else, como apresentado à direita superior do seu slide, com diferentes blocos de instruções para cada, dependendo do resultado da expressão booleana a ser lida dentro do código. Tá? Então, um exemplo abaixo, temos o código if, associado com a variável ano, por exemplo, que indica caso o ano seja menor que zero, é impresso no console do usuário o valor do texto não é um ano. Se caso, né, o else if, caso essa expressão booleana não seja verdadeira, né, o ano menor que zero, então será analisada outra expressão, que é a que está dentro do parênteses aqui do else if, que está definida aqui nos parâmetros, na expressão booleana, usando o ano módulo 4 igual a zero, e ano módulo 100 diferente de zero, ou, aqui como representado por as duas barras retas aqui do pipe, a expressão booleana ano módulo 400 igual a zero. Então, toda essa expressão booleana será analisada e para identificar se, por exemplo, este ano é um ano bissexto. Tá? E, por último, caso nenhuma das últimas duas expressões booleanas forem consideradas verdadeiras, o bloco else é executado, e nesse caso será impresso o texto não é bissexto no console do usuário. Para controles de repetição, laços de repetição, o laço for é um dos mais comuns, né? E a sintaxe dele é a sintaxe onde a gente tem o laço, a palavra reservada for, identificada do lado esquerdo aqui da expressão, e um parênteses com 3 blocos. Tá? O primeiro bloco é o bloco da instrução inicialização, temos um ponto e vírgula, em seguida a expressão booleana, que é avaliada para identificar se o laço deve continuar ou não, né, a próxima execução, e um ponto e vírgula e uma nova instrução ao final, né, a terceira parte aqui da sintaxe do laço for, que indica qual é o passo de repetição, né, a partir da execução de cada passo, né, de cada repetição desse laço, tá? Todas essas 3 partes desse laço são opcionais, então tanto a primeira, quanto a segunda, quanto a terceira, podem ser omitidas aqui do laço, tá? E vamos para exemplo. No caso do lado esquerdo, a gente tem um inteiro i definido aqui na instrução de inicialização, recebendo o valor inicial 0, ponto e vírgula, e aí na expressão booleana, que é verificada a cada passo de execução, verificando se o i é menor que 10, um novo ponto e vírgula, e depois um i
com variável, o operador mais, que indica que o i recebe o próprio valor de i mais 1 a cada nova iteração aqui do laço, né? E dentro do laço, do corpo do laço, a gente temos aqui a instrução x recebe i vezes 5, né? Então, multiplicando sempre o x, recebendo sempre o valor da variável de controle, aqui nesse caso que é o i, vezes o 5. Do lado direito, temos aqui mais um exemplo, onde a variável de controle é definida fora do laço, que é chamada de cont, aqui recebendo o valor inicial de 0, fora do laço, mas dentro da parte do laço de inicialização, a variável cont já recebe o valor de 10, valor inteiro 10, ponto e vírgula, a cada nova iteração esse cont é verificado se ele é maior que 10, e o passo de repetição, cont recebe cont menos 2, né? Então, esse operador de menos igual tem essa relação de pegar o próprio valor de 2, de cont, e subtrair o valor de 2 e atribuir ao cont, né? A variável cont. Dentro do laço, nós temos a instrução para impressão do valor de cont. O laço while, ele tem uma única expressão booleana associada e um bloco de instruções associadas a ele, onde, nesse caso, a expressão booleana aqui não pode ser vazia, ela pode ser qualquer expressão booleana, até um único valor, no caso, um valor booleano, no caso, por exemplo, de true. Nesse caso de while, com a expressão booleana true, é um laço que nunca termina, a não ser que alguma instrução interna do laço termine a execução do laço, como um break ou um return, no caso de whiles dentro de métodos. Os exemplos aqui, eu tenho uma variável inteira aí que recebe valor 0 aí no quadro da esquerda, e um laço while que fica verificando a expressão booleana a cada passo aqui de repetição e imprimindo o valor de i e incrementando o valor de i dentro do bloco de instruções do laço while. Do lado direito, eu já tenho uma composição de uma booleana b e uma variável x que inicia com o valor 40, temos uma análise da expressão booleana considerando essas duas variáveis e a impressão do valor de novo de acordo com a solução associada aqui com a expressão booleana. Essa é uma tabela que mostra os operadores em Java, né, então da linguagem Java específica, e a sua precedência, né, o que quer dizer isso? Quer dizer o que é feito primeiro, né? O que deve ser executado primeiro pela máquina virtual Java quando for encontrado dentro do código. Então, os primeiros códigos são os operadores unários, depois aritmético, depois o shift, depois os relacionais, etc., aí como em sequência na tabela, tá? Então, temos diversos operadores aqui associados à direita, que são possíveis de serem encontrados e serem utilizados dentro da programação Java. E agora é com vocês, pessoal. É a hora de praticar, programar muito em Java, testar, usar os controles de fluxos, laços de repetição, os operadores e ficarem bem acostumados com os códigos Java para podermos evoluir para as próximas aulas. Muito obrigado a todos, bons estudos.